Olá, Letras e Livros aqui na TV Cidade Livre, trazendo arte, poesia e resistência. Como sempre, autores, militantes, combatentes que lutam e buscam, de alguma maneira, contribuir para a construção de um mundo melhor. Hoje nós estamos com um professor da UNB que já está aposentado, mas que durante várias décadas, 4 décadas, esteve trabalhando na educação. Nós estamos com Elício Pontes, poeta, lírico, de Nova Russas, Ceará, e que exatamente hoje está completando 45 anos que chegou em Brasília. Elício Pontes, seja bem-vindo ao Letras e Livros aqui na TV Cidade Livre. Obrigado, Pedro. É um prazer estar aqui com vocês, poder conversar um pouco sobre poesia e outras coisas. Sim? O que te trouxe para Brasília? Bom, eu me formei na Universidade Federal do Ceará, no curso de Pedagogia. Eu me formei em 70, em dezembro. Eu me formei e, no começo do ano, um professor, que era professor da Universidade de Brasília também e do Ceará, do qual eu fui aluno na época em didática, ele voltou ao Ceará e disse: temos algumas bolsas previstas para o exterior para refazer o quadro da Faculdade de Educação. Naquele período, toda a UNB tinha perdido um número muito grande de professores, né? E eu consegui convencer a universidade que a gente deveria preencher esse quadro com gente jovem. Então, tenho alguns alunos que eu conheço aqui que eu gostaria de dar essa oportunidade. E você já sabe, chega lá e logo que puder, vão fazer um mestrado no exterior, nos Estados Unidos. Eu vim um convite, né? 1971, nós estávamos em pleno governo Médici. Isso. 45 anos atrás, um período em que a tortura, a prisão, a morte ocorria de maneira regular dentro dos porões da ditadura, nas prisões das delegacias, enquanto ainda se comemorava o tricampeonato da seleção brasileira conquistado no México. O que você vincula aquele período, Elício, com o momento que o Brasil atravessa hoje? Olha, eu diria que, lamentavelmente, tem uma grande semelhança. Tá? Eu vivi eu fui jornalista e radialista antes de vir para a universidade. Durante 10 anos eu trabalhei dentro de rádio e jornal, vários jornais em Fortaleza, trabalhei na Rádio Verdes Mares no setor de rádio jornalismo. Então, nesse período de 61 até 69, eu vivi dentro de redações. De modo que eu pude acompanhar essa coisa toda, não só dentro das redações, mas também como estudante. Eu era estudante ainda secundário, quando eu já estava dentro de uma redação. Depois eu entrei para a universidade e convivi com todo o movimento estudantil, convivi e participei disso, né? Mas particularmente dentro da imprensa, eu tive a oportunidade de perceber essa coisa com mais clareza. A gente sentia aquele golpe, aquela coisa toda sendo gestada paulatinamente no dia a dia. Acontecia de tudo, inclusive censura. Quando eu entrei para a Rádio Verdes Mares, menos de 6 meses depois veio a renúncia do Jânio. E nós sentimos a censura dentro da redação, já naquele período. Naquela época... Isso, 1961. 61. Naquela época, o nosso departamento de radiojornalismo era dirigido por uma pessoa bastante aguerrida, que foi depois conhecido, ele é o senador Cid Saboia. Ele era conhecido, Cid Carvalho, no Ceará, que era um jornalista e radialista, muito combativo e tudo. E nós mantivemos, o Cid e mais alguns da redação, nós mantivemos o jornal no ar de uma forma completamente diferente das demais emissoras. Enquanto todas as emissoras só diziam: tá tudo bem, Aracaju, tá uma maravilha, Maceió, Rio, a gente tinha outras fontes, né? Inclusive a gente estava sintonizado com as emissoras da resistência no Brasil. A Rádio Brasil Central aqui em Goiânia, a Mairinque Veiga no Rio, a Rádio Farroupilha no Rio Grande do Sul, com Brizola. Então a gente punha notícias no ar que nenhuma outra emissora estava colocando. Aí a censura era feita diariamente por telefone e por telegrama. Nós não tínhamos fax nem nada dessas coisas. Até que um dia a censura veio para dentro da redação. Veio a censura fardada. E junto de um civil,
de paletó e gravata, que era deputado estadual na época. Mas, e aí, enfim, eu vivi esse momento e foi assim, eu diria, eu já tinha uma militância política em termos de vida estudantil. Mas a partir desse momento eu comecei a ver as coisas com muito mais clareza e muito mais profundidade, até por conviver com colegas jornalistas muito experientes e... Isso, nós estamos falando, Elício, do início da década de 60. Isso foi em 61. E agora, neste momento, imagine o que se passou daí até 64. 2014, nós tivemos a ditadura, que nasceu desse momento. E em seguida, você veio para Brasília em 71, trabalhou na UNB, e nós estamos hoje em 2016. Certo. Como que você faz esse paralelo hoje? O que você vê, o que a gente vê, a grande imprensa, a mídia, principalmente essa rede golpista, e rede golpe, como é que você coloca de hoje, fazendo esse paralelo? Olha, esse paralelo é inevitável, ele tem que ser feito porque é a mesma coisa que está acontecendo. O que nós temos é uma atualização tecnológica em toda a mídia que dá uma conotação e uma dimensão extremamente maior do que nós tínhamos no momento. Vou só citar uma coisa. Em 64 e nos anos precedentes, nós não tínhamos redes de televisão no Brasil. Nós tínhamos apenas emissoras isoladas. As redes de televisão começaram a ser implantadas a partir de 67. A Tupi, 60. Se não me engano, foi a primeira, né? Tupi, aí várias começaram a surgir, que era aquela transmissão por antena parabólica, transmissão terrestre, como se diz, né? A cada 80 quilômetros tinha uma antena parabólica para jogar este sinal adiante. Aí se constituíram as redes de televisão, que não existiam, eram emissoras isoladas. O grande peso era os grandes jornais do Rio, São Paulo, basicamente, mas eram jornais impressos. E os quais tinham as suas emissoras de rádio também. Se não eram proprietários, mas eram conectados com as emissoras de rádio, eram os grandes meios. Mas essa fermentação política que tinha um caráter nitidamente golpista era perceptível. Para quem vivia essa coisa, para quem tinha uma visão política um pouco mais aguda, era perceptível. Eu, inclusive, dentro da emissora que eu trabalhava, o proprietário da emissora era um grande industrial e comerciante do Nordeste. Eu não vou nem citar o nome aqui, não é necessário. Mas era um dos financiadores, sabidamente e abertamente, não era nem isso. Então nós temos isso. Hoje o que eu vejo pelo fato de nós termos emissoras que são em rede, isso já não é um fenômeno de hoje, é de muito tempo, né? Desde os anos 70, essas emissoras têm um alcance absurdo. Se você tem uma emissora como a Rede Globo, ou como a Rede Bandeirantes, ou como o SBT, ou como a Rede Record, todas elas têm um alcance nacional. 6 redes controlam 100% da comunicação no Brasil e o que eles decidem, eles impõem dentro das lares de todos. Com as suas emissoras e as suas repetidoras pelo Brasil afora. São centenas e milhares delas, né? Então, imagine só como essa coisa repercute de um modo diferente. Comanda-se a partir de uma fonte, o Rio, o estúdio lá em São Paulo da Rede Globo ou de uma outra qualquer, comanda-se o pensamento nacional não só no horário do grande jornal, que já se tornou tradicional num determinado horário, mas em todos os horários. As emissoras estão praticamente, nos últimos meses, as emissoras estão praticamente 24 horas por dia em torno dessa questão política. Porque ela entra nos noticiários da manhã, do meio-dia, de pedaço da tarde, da noite. Os programas... Entra em programas especiais, programas de natureza que não tem nenhuma natureza jornalística, eles são, entre aspas, de entretenimento. Mas, enfim, é um verdadeiro massacre que eu digo, é hoje uma verdadeira lavagem cerebral. Apesar de tudo, estamos observando que há uma resistência muito grande daqueles que têm consciência, que conhecem a história, que têm informação e que não estão calados diante desta manobra golpista das redes de televisão aliadas ao grande capital e a setores judiciários, especialmente a este bate-pau lá do Paraná, juiz Sérgio Moro, que não passa de um serviçal da mentira e do arbítrio. Essa resistência da população, você acha que diferente de 64 eles conseguiram. Hoje você acha que eles têm força para impedir e para causar um retrocesso no Brasil? Eu acho que tem, sim, tem uma força. Eu não diria que é imbatível, mas que essa força existe. Seria ingênuo a gente ignorar o peso massacrante da grande mídia representada por as cadeias de televisão,
pelos jornais, pelas emissoras de rádio e por todas as mídias modernas que tem. Nenhum jornal ou emissora de televisão deixa de ter a sua versão online do próprio jornal, ou de blogs, ou de sites próprios, ou até de distribuidoras próprias em termos de sinal. É muito pesado isso, eu acho que é. No entanto, tem uma coisa que nós também não podemos ignorar. As redes sociais das mídias eletrônicas, que são um fenômeno mais recente, né? Eu tenho, ao mesmo tempo, uma posição tanto quanto ambígua em relação às redes sociais. Elas são me parecem, desestimulantes por um lado. Quando você vê o grau de discussão, o nível de discussão, que não é discussão, né? De xingamentos, praticamente se resume a xingamentos, que você diz, gente, como é que se perde uma mídia dessa importância, dessa possibilidade de expansão, de troca de ideias, nesse nível? Isso é desestimulante, isso é desalentador. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, nós temos hoje uma possibilidade de contestar a grande mídia que também está dentro das redes sociais. Não são poucos, são inúmeros, revistas, blogs, blogueiros, colunistas e as próprias pessoas, né, que estão chegando. Eu tenho certeza que isso representa um contraponto muito importante. Um contraponto contra esse desalento da péssima utilização das redes sociais, que eu compartilho, mas esse contraponto é tão forte quanto esse desalentador aspecto. Eu diria o seguinte, e vem crescendo muito essas coisas. O número de pessoas que partilham e que chegam a tomar conhecimento de coisas que jamais tomariam conhecimento, porque a mídia simplesmente não toca no assunto, ou distorce quando toca, essa possibilidade existe. Para mim tem um contraponto muito forte. Então, quando eu coloco essas forças, elas não são absolutas, não. Nós tivemos em março, no dia 18, manifestações em todo o Brasil contra essa ação golpista, denunciando a mídia mentirosa e a ação desses reacionários e fascistas. Dia 31 de março também ocorreu novamente grandes atos, não somente no Brasil, mas em várias partes do mundo. Essa força, como você falou, é crescente. Então, ocorra o que acontecer, você considera que estamos aptos e dispostos, utilizando as redes sociais, das mídias eletrônicas, utilizando os movimentos populares que estão ressurgindo, se mobilizando, nós barraremos qualquer ação que venha a ocorrer, diferente de 64, quando grupos foram massacrados até 71. Até 73, quando terminou o governo Médici, foi uma matança no país. Mataram centenas, prenderam milhares, outros milhares tiveram que se exilar. Mas diferente hoje, nós estamos nas ruas, estamos conectados das várias formas que a tecnologia nos possibilita. E você considera que estaremos nas ruas dispostos a enfrentar o que acontecer? Olha, eu coloquei agora, há uns minutos atrás, que eu acho que são forças que existem. No caso das redes sociais, eu diria que são forças que nós não dispunhamos dela nos anos 60, nos anos que precederam o golpe e até os anos já vivendo sob o golpe. Nós dependíamos da mídia, da grande mídia. Ou era um jornal ou não era, ou era uma emissora de rádio ou não era, ou era uma televisão ou não tínhamos nada. Essa força existe hoje. Não estou dizendo que por causa disso a gente vá vencer essa batalha, mas que é uma força da qual não se pode prescindir, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Então, como a gente conversou logo, quando não vamos esquecer que temos que estar atentos e fortes e dispostos a enfrentar esse inimigo poderoso, secular, que todos os meios tentam. E você, como um poeta lírico, não deixa de usar a poesia para propagar amor. Você é uma pessoa que, ao longo, pelo menos, você publicou 4 livros de poesias. As tuas poesias são repletas de um calor, de uma entrega, de um compromisso com a parte mais pura e rica da espécie humana, que é o amor real, concreto. Fale-nos, Elício, desse teu lado poético, lírico, que propaga o amor, especialmente você que publicou 3 livros para a tua companheira, a Olívia, né, que inclusive já esteve aqui conosco. Fale para a gente aí.
Eu sempre tive eu diria assim, uma veia poética mais ou menos latente. Porque eu não produzia muito. Eu sempre escrevi um pouquinho de poesia, mas eu não tinha nem sequer pretensões de publicar. Não, isso não é publicável, digamos assim. Até porque publicar alguma coisa até algum tempo atrás era muito difícil, né? Hoje é mais fácil. Você tem uma série de tecnologias até que se tornaram baratas e dá para você publicar com mais facilidade. Muita gente que não publica nenhum livro, mas tem um blog todo dia onde ele coloca, né? Onde ele coloca poesia. Eu não tinha essa pretensão, mas os poemas que eu vinha acumulando durante um bocado de tempo, aos poucos, eu publiquei o primeiro em 2001, que foi Corpos Terrestres, Corpos Celestes, que eu sempre tenho a dizer assim, como na capa do livro não apareceu a palavra poesia, de repente ele foi classificado como astronomia em algum lugar. Bom, mas depois disso, e aí é que entra, em 2008, né, eu tive a felicidade de conhecer a Olívia, que é a minha atual companheira, e que despertou, sabe, novamente assim uma força poética que passou a se traduzir em muitas poesias muito frequentemente, né? Então, daí para cá, esse primeiro livro dessa segunda fase, de 2008 para cá, Os Olhos do Tempo, já foi publicado um ano depois, quando nós nos encontramos, e a gente inclusive fez a Olívia é cronista e contista, que já esteve aqui nesse programa, e também passou a produzir mais e a gente a se estimular mutuamente, né? Então, publiquei esse livro e ela assumiu o compromisso no ano seguinte, publicou um livro dela e depois eu publiquei um outro e durante vários anos nós publicamos livros assim, né? E numa data muito significativa para nós, que era o dia do nosso aniversário de encontro, né? Então, Olhos do Tempo foi o primeiro livro que você publicou nesta fase. Nessa fase, pós encontrar Olívia. Exatamente. E tem algum poema que você, desse período, gostaria de declamar, tem muitos. Ler para nós? Tem um que é pelo menos um trecho do poema? Não faz sentido se for um trechinho. Ou então, eu leio ele todo, leia. Ou, né, um trechinho não é legal. É exatamente, eu chamo minha poesia, tá? Eu não sou bom, eu não sei declamar, eu não consigo memorizar os meus próprios poemas, portanto eu tenho que ler, tá? Minha poesia. Minha poesia tem olhos grandes que às vezes choram. Nesses momentos viram um sorriso em estado líquido. São negros e profundos olhos, graves quando me encaram num silêncio repleto de palavras de significados misteriosos que só existem nos dicionários de filosofia, fisiologia e alquimia do amor. Minha poesia tem nome, não tem título. Tem o mistério das abstrações, mas é real. Uma realidade calorosa, terna, cheirosa, envolvente, romântica, exigente de belezas explícitas e das belezas ocultas aos olhos e ouvidos desatentos dos não amantes, dos não poetas. Minha poesia tem endereço fixo. Vive num lugar conhecido apenas por mim, num recanto discreto do meu peito, mas habita todo o meu corpo, me invade a mente, move minhas mãos num frenesi de carícias e no desenhar cuidadoso de palavras na busca de um poema ainda não parido. Minha poesia tem data e local de nascimento. Foi concebida numa noite quente no corpo sinuoso de um poema, nutrida no fogo de um olhar despercebido, embalada num riso que virou risada, nascida das borbulhas de uma taça de champanhe registrada na poeira das estrelas. Minha poesia tem um quê e muitos porquês. Tem uma noite sempre cheia de lua cheia, tem um silêncio recheado de música, uma suavidade que arrepia e se arrepia, uma eletricidade que faísca na penumbra. Minha poesia é femininamente feminina. Minha poesia é poeticamente mulher. Finalmente, minha poesia não é minha. Ela não tem, não possui, não pertence. Minha poesia simplesmente é. Mas me permitam os deuses a ousadia de proclamar. Ela é minha poesia. Nós estamos conversando com o Elício Pontes, professor da UNB, pedagogo, jornalista, radialista. E, Elício, a sua infância, antes de você ir para a Fortaleza, você ouviu muitos repentistas. Então, esse teu lado lírico, essa tua poesia lírica, tem a ver com este período da tua vida? Tudo a ver. A minha infância basicamente é Crateús, né? Porque eu saí de Nova Russas, onde eu nasci, é pertinho de Crateús,
Eu saí com menos de 5 anos, eu não tinha 5 anos completo ainda. Mas entre os 5 anos e os 13 anos de idade eu vivi em Crateús. E aí eu vivi, conheci, eu era assíduo nas feiras, a nossa feira lá no mercado era aos sábados, onde tinha cantadores, sanfoneiros, repentistas, violeiros, tudo. E eu simplesmente me fascinei por isso, eu não perdia. Então a questão da poesia, né, a forma essencialmente do repentista, do cordelista, uma coisa que eu vivi nesse momento. Eu até digo aqui, na orelha desse primeiro livro, que eu ganhei um pouquinho de dinheiro às custas disso. Eu vivia numa rua onde o meu vizinho era o dono de um açougue no mercado. Ele era um senhor analfabeto. Mas todo dia ele comprava um romanço de cordel e depois de pedir para eu fazer as contas para ele, fulano que comprou não pagou, não sei o quê, eu já era alfabetizado, eu tinha 8 para 9 anos nessa coisa. Aí terminada essa coisa, com os quais ele me dava sempre R$1.000, R$500, qualquer coisa, agora vamos ler um cordel. Sentado na calçada, rodeado por um grupo de pessoas, praticamente todos não leitores, pessoas analfabetas, e que eu lia aqueles romances de tipo, vou citar o Pavão Misterioso, mas inúmeros outros, né? E era a novela, digamos assim, era um grande divertimento. Então, aos 8, 9 anos de idade, você tinha o papel de entreter. Exatamente. Nesse boteco, na calçada. As pessoas sentavam na calçada, pessoas. Jantavam muito cedo, começava a escurecer, todo mundo jantava, quem podia jantar. E aí, em seguida, eu sentava na calçada, uma lâmpadazinha muito fraca lá em cima do poste, mas com uma vista boa de 8, 9 anos de idade, não tinha problema. Qual era a profissão do seu pai? Meu pai era carpinteiro. Carpinteiro. Meu pai era carpinteiro. Meu pai fez muitas coisas, mas ele era basicamente carpinteiro. Fez, inclusive, violão, cavaquinho, e ele fazia isso, eu não sei como ele aprendeu a fazer violão, cavaquinho. Ele era um luthier sem ter estudado. E porque ele era ao mesmo tempo um homem que fazia obras pesadas como o telhado da igreja, como engenhos de cana feito montar com aquelas toras de madeira enorme, e ao mesmo tempo fazia uma coisa delicada como um violão e um cavaquinho. Tem até um detalhe, quando ainda morávamos em Nova Russa, um dia apareceu na porta do meu pai o cego Aderaldo, o famoso cego Aderaldo, que levou a rabeca dele. Tinha ouvido falar que tinha um marceneiro muito habilidoso, ele queria que desse um reparo que ela estava rachando, de tanto andar no sol. Meu pai aceitou e fez esse reparo, 2 dias, na rabeca do cego Aderaldo, vernizou tudo direitinho, e o pagamento que ele pediu foi que o cego fosse cantar na casa da mãe do meu pai, que era uns 30 quilômetros fora da cidade. Uma história belíssima, que eu não sei pessoalmente, porque eu tinha 3 anos na época, mas eu conheço essa história através dele e através do Mário Pontes, meu irmão mais velho, que vivenciou isso. Você falou que tinha um poema que não consta de nenhum desses 4 livros que você publicou, que você gostaria de nos apresentar, né? Ou seja, qual é esse poema? É o seguinte, nós começamos falando aqui muito mais dessa situação política, do momento vamos retomar ainda essa conversa. E nesse momento, eu me lembrei que agora... Sabe como é que é? O poeta também, a gente tem um universo pela frente e às vezes a gente se centraliza muito em determinada temática, a do amor, do lirismo, né? Mas também eu tô atento ao mundo. E agora, recentemente, eu fiz esse poema que eu chamo Cai a Máscara, que eu acho que é a minha reação poética a muitas das coisas que nós estamos vendo hoje. Eu vou ler mais uma vez porque eu não decoro, né? Eu chamo esse poema de Cai a Máscara. Hoje é ontem, amanhã é anteontem. Conto os dias para trás em busca de um tempo melhor. Não fujo dos cabelos brancos que nascerão amanhã. Apenas procuro em outro tempo um sentido no que vejo. Depois de amanhã, o ódio era tímido, acanhado, escondido atrás da porta ou dentro de armários bolorentos. O ódio tinha vergonha de chegar à janela, só aparecia na rua ou nos salões, protegido por máscaras e maquiagem, para disfarçar o que dizia ser apenas um preconceito leve e inofensivo. Ele é um negro de alma branca. Ele é homem, embora tenha um jeitinho assim, meio adocicado. Ela é mulher, mas não gosta de homem. O velho ódio tirou a máscara e a maquiagem, empunhou o porrete e saiu às ruas à caça dos odiáveis. Arreganhou os dentes manchados de sangue como os caninos do Conde Drácula.
conto os dias em ordem inversa, mas o que vejo é o mesmo, seja ontem ou amanhã. Ofensas, xingamentos, ameaças de morte e morte. Linchamento parece tão banal quanto um boa noite. Perguntamos há séculos, o que é o bem? O que é o mal? Agora o próprio mal nos oferece sua resposta diabólica e fatal. O bem é o mal. E nós vivemos uma propagação do que você coloca no teu poema. Você falava há pouco da diferença do período que você atuou nas redações, quando não existiam as redes. Hoje, o lado subterrâneo, aquele lado mais escuro da alma humana que é propagado. E você, com teus poemas, você resgata o lado de luz, o lado da fraternidade, o lado do respeito, do cuidado. Nosso programa, ele não é... O nosso tempo é muito curto, Elício, mas a tua poesia, você acha que ela efetivamente tem um papel, assim, você se coloca como um autor que busca utilizar a poesia na perspectiva de incentivar este amor, este combate ao que você aponta no teu poema? Eu acho que sim, eu diria muito modestamente, né? Eu não sou um poeta prolífico que produz as toneladas de poesias, né? Mas eu acho que o amor é o amor. Ele tem muitas maneiras de se manifestar. O amor que você tem pela mulher, por uma mulher que é a sua musa, esse amor lhe permite, ou te leva a expandir esse amor para outras esferas, né? Então um poema como esse aqui que eu acabei de ler, em que eu, de certa forma, me incomodo e tento colocar o dedo na ferida dessa coisa terrível que nós estamos vivendo um período em que é exatamente o oposto do amor, que é o ódio. Antes de 64, o ódio existia, mas ele não tinha os canais de expressão que nós temos hoje. Você não via, as pessoas não eram assim tão facilmente acusadas na rua, xingadas e agredidas na rua. Claro que existia, mas eles não tinham esses canais. Hoje essas pessoas se alimentam desse ódio entre outras pessoas. Essas pessoas só concordam, só leem, só respondem, só partilham e compartilham as pessoas com quem elas concordam. Se você diz uma palavra no sentido oposto, a resposta de imediato, em 99% dos casos, no mínimo, é de xingamento, de agressão. Não há uma tentativa de aproveitar isso em termos de ideias. Então, há uma proliferação do ódio hoje com as facilidades que, por incrível que pareça, essa tecnologia traz para expandir e expressar esse ódio. E com o controle destes que dominam a informação, a formação. Esse ódio não está só nas redes sociais. Se você prestar bem atenção, o teor das notícias, o modo como as notícias são redigidas e ditas dentro da grande imprensa, é uma forma, sim, um pouco mais sutil, em alguns casos um pouco mais descarado, em outros casos, de incentivar esse ódio. Não tem essa história de que se está... Mas, Elício, você tem um haikai no Finito Eterno. Eterno Finito. Eterno Finito. Que eu vou ler e quero que... Nós estamos encerrando nosso programa. Peço para que você, após eu lê-lo, você faça uma explanação sintética, coloque os teus contatos, onde as pessoas... Esperança é quem diz tempo e promete no futuro. Esperança, meu amigo, é um tiro no escuro. O que é isso? É difícil dizer, porque eu não sei se a gente explica um poema, né? Mas tem uma coisa disso, tem alguma mensagem por dentro disso aqui, sem nenhuma dúvida. A esperança, a gente joga para o futuro, é aquilo que nós esperamos do futuro, né? Mas quase sempre um tiro no escuro. Se nós não construímos alguma coisa do futuro, essa nossa esperança é vã. Mas neste momento que nós estamos vivendo, a gente tem que sustentar essa esperança de luz, de amor? Sem a menor dúvida. Quando eu vou para a rua, eu e Olívia, nós somos um casal que estamos sempre nessas manifestações. Não é festivo, não. Porque a gente... Não, nós vamos porque a gente sabe que a nossa presença, junto de centenas e milhares de outras pessoas, é procurando dar um tiro no claro da esperança no futuro. Tá? Esse futuro não vai vir de mão beijada até nós.
Pelo contrário, ele é bastante negro nesse momento, e se nós não jogarmos luz em cima dele com amor, com poesia, com solidariedade, com compreensão, ele vai ser negro. Elício, quem quiser te encontrar para fazer uma conversa, adquirir teus livros, qual é o teu contato? Meu contato é e-mail. Qual o teu e-mail? Eu vou dar um e-mail, que ainda sou mais dessa área do que... Mas o e-mail é ebpontes, tudo junto. ebpontes. ebpontes. E de Elício, B de Bezerra, Pontes. ebpontes, tudo junto, @gmail.com. Né? E nas redes sociais? E na rede social você pode me encontrar pelo WhatsApp, né? Ou no Facebook. No Facebook está lá, se colocar Elício Pontes, você encontrará meu Facebook. Conversamos aqui com Elício Pontes, poeta, pedagogo, jornalista, radialista, um militante do amor, da resistência pela paz e que está aí conosco. Obrigado, Elício, por ter vindo aqui conosco. Obrigado a... Eu que digo muito obrigado, porque a poesia precisa ter o espaço para aparecer, para se expressar. Nós precisamos muito de poesia no mundo de hoje. Continue conosco na TV Cidade Livre, o canal da resistência, o canal da democracia, o canal em defesa da vida. Continue conosco.